Senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Vamos iniciar hoje mais um trabalho nessa Câmara Legislativa. Iniciamos neste momento a 46ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Logicamente, gostaria de desejar uma boa noite a todas as pessoas que nos acompanham pela Rádio FMZ. Infelizmente, hoje não teremos transmissão pelo YouTube e nem pelo Instagram, visto problemas técnicos de internet. Parece que tivemos problemas não só na Câmara Municipal, uma grande parte do município, então, infelizmente, a gente não consegue transmitir. Gostaria também de antemão desejar uma boa noite a todos os presentes, hoje no plenário da Câmara Legislativa. Hoje nós comemoramos Dia Nacional, dos doadores de sangue, e percebo que vocês dão as mãos mesmo, até a camisa de doador vocês têm aí. Gostaria de ressaltar, o nosso colega e vereador Assis teve a brilhante ideia de estar transmitindo esse convite a todos vocês para estar presente nesse dia tão importante que nós comemoramos, porque eu já disse sessão passada, vocês não doam somente sangue, vocês doam a vida, e volta e meia nós recebemos comunicados, volta e meia, mas muito presente mesmo, de pessoas que precisam de doadores para que possa salvar tantas vidas acometidas de algum mal que infelizmente às vezes possa estar passando. Então, logicamente, vocês vão estar acompanhando a sessão. Nós teremos um momento propício lá no finalzinho, nós temos uma tramitação, isso é uma questão regimental, e no momento oportuno, mais no final da sessão, na fala do vereador Assis, nós vamos fazer aí a entrega do certificado, ao final fazer uma homenagem, tirando uma foto todo mundo junto. Então já desejo a vocês aí uma boa noite e vamos seguir os nossos trabalhos. Desejo também uma boa noite aqui aos membros da Câmara Municipal, logicamente todos os colegas vereadores, uma boa noite a todos vocês. Dessa forma, convido o primeiro secretário, vereador Dixon, para poder fazer a chamada dos vereadores. Vereador Carlinho Minetti está presente. Vereador Wallace Rodrigues Lacraia está presente. Vereador Alex Nazi está presente. Vereador Yuri Uliana está presente. Vereador Valdir Dias está presente. Vereador Fernando Altué está presente. Vereador Sargento Assis está presente. Vereador Alexandre Filete está presente. Vereador Dixon Freitas está presente. Havendo número legal, declaro aberta a 46ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante do dia 25 de novembro de 2025, e sob a proteção de Deus em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Vamos agora para a primeira parte da nossa sessão, tida como expediente do dia. Já é comum, já é uma prática, todas as nossas sessões a gente fazer leitura de uma parte do Evangelho. Nesse contexto, eu convido o nosso colega e vereador Fernando Altué para proceder à leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 5 a 11 da Bíblia Sagrada. Eu convido a todos para ficarmos de pé. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo de 5 a 11. Naquele tempo, algumas pessoas perguntavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admireis essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo não está próximo. Não sigais estas gente. Quando ouvirdes falar de guerra e revolução, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará
contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes. Em muitos lugares acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Dar seguimento agora e já desejar boa noite para aqueles que chegaram agora. Fiquem à vontade. Nós vamos fazer agora a votação da ata. A ata em discussão. Em discussão, ato da sessão ordinária do dia 18 de novembro de 2025. Ata em discussão. Se houver algum questionamento, manifeste, por favor. Ata em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Ata aprovada por unanimidade. Convoco, nesse momento, o servidor Alex Ivani para fazer a leitura do expediente do dia, contendo os mais diversos assuntos que possam interessar a todos nós. Ofício do Gabinete número 663/2025 ao excelentíssimo senhor Alexandre Filete, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, encaminho em anexo a Vossa Excelência o projeto de lei complementar que altera a Lei Complementar 1656, de 4 de julho de 2024, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, acrescentando os parágrafos 12, 13, 14 e o artigo 92. Na oportunidade, renovo os votos de elevada estima e distinta consideração. Dalton Perim, prefeito municipal. Projeto de lei complementar número 9, que altera a Lei Complementar 1656, de 4 de julho de 2024, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, acrescentando os parágrafos 12, 13 e 14 ao artigo 92. O prefeito municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que, e confere à Lei Orgânica Municipal, que ele aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Justificativo do projeto de lei. Senhor presidente e senhores vereadores, a presente proposta de alteração da lei complementar, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, visa aprimorar a aplicação das normas relativas à extensão de carga horária dos servidores que exercem funções de direção escolar, bem como a situação funcional dos servidores cedidos de outros órgãos. A experiência prática na execução da referida lei revelou a necessidade de esclarecer e uniformizar o tratamento jurídico conferido aos profissionais que, embora atuem junto à rede municipal de ensino, permanecem vinculados a outros entes públicos. Em tais casos, observou-se a ocorrência de interpretações divergentes quanto ao alcance do direito à extensão de jornada e a respectivas repercussões remuneratórias. A inserção dos parágrafos 12 e 13 no artigo 92 tem, portanto, o escopo de eliminar a ambiguidade normativa, garantindo segurança jurídica, administração e coerência entre o exercício da função e a contraprestação devida. A nova redação reafirma que os servidores cedidos não farão jus à extensão de carga horária prevista nos parágrafos anteriores, limitando-se à percepção da função gratificada de diretor escolar, conforme o número de alunos matriculados na unidade em que atuam, em consonância com o anexo 2. Além disso, o dispositivo proposto impõe aos servidores cedidos que exercem cargos em comissão ou função gratificada a obrigatoriedade de dedicação integral e jornada semanal de 40 horas, vedado qualquer acréscimo remuneratório a título de extensão de carga horária, medida que se coaduna com os princípios da legalidade, moralidade e eficiência administrativa, de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal. Trata-se, assim, de um ajuste técnico de relevante interesse público que visa adequar a estrutura funcional da Secretaria Municipal de Educação à realidade operacional, evitando sobreposição de vantagens pecuniárias, assegurando isonomia de tratamento entre os servidores municipais e os cedidos. Pelas razões expostas, entende-se que a aprovação da presente alteração é medida de justiça administrativa e racionalidade normativa, promovendo o aperfeiçoamento da legislação complementar e a otimização da gestão de pessoal no âmbito do Poder Executivo Municipal. Venda Nova do Imigrante, 10 de novembro de 2025, Dalton Perim, prefeito municipal. Gabinete do Prefeito, ofício do Gabinete número 662/2025, Venda Nova do Imigrante, 18 de novembro de 2025.
2025, ao excelentíssimo senhor Alexandre Filete, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, encaminha anexo a Vossa Excelência o projeto de lei complementar que altera a Lei Complementar 1647 de 2024, que dispõe sobre a estrutura e plano de carreiras e remuneração do Magistério Público Municipal de Venda Nova do Imigrante. Na oportunidade, renova os votos de elevada estima e distinta consideração. Dalton Perim, prefeito municipal. Deixa eu só interromper, Alex, só comunicar aí as pessoas que nos acompanham, também os presentes. Vai demorar um pouquinho a leitura, porque devido à falta de internet, o servidor precisou fazer uma outra programação, então, às vezes demora um pouquinho de uma matéria para outra. Projeto de Lei Complementar, número 10/2025, que altera a Lei Complementar 1647 de 2024, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira e remuneração do Magistério Público Municipal de Venda Nova do Imigrante. O prefeito municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Justificativo do projeto de lei. Senhor presidente, senhores vereadores, a presente proposição tem por finalidade promover a atualização das tabelas de vencimento dos profissionais do Magistério Público Municipal, de forma a recompor parcialmente as perdas inflacionárias acumuladas e assegurar a valorização da carreira docente, em consonância com as diretrizes constitucionais e legais que regem a matéria. A Lei Municipal 1129 de 2014, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério, estabelece a necessidade de revisão periódica da remuneração dos servidores integrantes da carreira, a fim de manter o equilíbrio entre a remuneração e o poder aquisitivo da moeda, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Em cumprimento a esse comando, o presente projeto de lei incorpora o vencimento base, o reajuste de 5% anteriormente concedido de forma autônoma, reestruturando os valores constantes dos anexos 2A, 2B da Lei Municipal, que passam a vigorar conforme as tabelas atualizadas ora apresentada. Importa salientar que a recomposição proposta não representa a criação de vantagem nova ou aumento real da despesa, mas tão somente a adequação técnica dos padrões de vencimento à política remuneratória vigente, observando os princípios da transparência, simplificando os cálculos de progressão e das vantagens previstas no plano de carreira. A alteração é também necessária para evitar distorções futuras nas progressões horizontais e verticais dos profissionais de educação, bem como para compatibilizar os padrões remuneratórios com o acréscimo de titulação de 10%, 15% e 20% previstos nos níveis 2, 3 e 4, conforme disposto no artigo 30 da Lei Municipal 1129 de 2014. Ademais, a proposta respeita integralmente os limites impostos pela Lei Complementar Federal 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, encontrando-se devidamente prevista na programação orçamentária da Secretaria Municipal de Educação para o exercício de 2025, sem comprometimento de equilíbrio fiscal do município. Assim, o presente projeto de lei traduz o compromisso da administração com a valorização dos profissionais de educação, pilares fundamentais na construção de uma sociedade mais justa, consciente, desenvolvida, garantindo-lhe reconhecimento material e simbólico por sua relevante função social. Diante do exposto, submeto o presente projeto à elevada apreciação dessa augusta Câmara Municipal, confiando em sua aprovação por tratar-se de medida justa, necessária e de indiscutível interesse público. Venda Nova do Imigrante, 10 de novembro de 2025, Dalton Perim, prefeito municipal. Projeto de lei número 63/2025, dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e da outras providências. Justificativo do projeto de lei. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência o incluso projeto de lei que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. A presente proposição tem por finalidade estabelecer regulamentação específica para as contratações temporárias no âmbito do Poder Executivo Municipal de Venda Nova do Imigrante, em conformidade com o disposto na Constituição,
previsto no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal estabelece que a lei definirá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Tal dispositivo constitucional exige regulamentação específica no âmbito municipal para sua adequada aplicação, sendo esta a finalidade precípua do presente projeto. A administração pública municipal frequentemente se depara com situações emergenciais, sazonais ou de caráter transitório, que demandam contratação temporária de pessoal, qualificando tais como emergência de saúde pública, que exigem contratação imediata de profissionais especializados, programas governamentais temporários, financiados por recursos específicos, substituições temporárias em funções essenciais durante licença prolongada, projeto de duração determinada que requerem expertise técnica específica e situações sazonais como campanhas de vacinação, entre outros. O projeto foi elaborado observando rigorosamente os princípios constitucionais da administração pública, garantindo que todas as contratações serão procedidas de processo seletivo simplificado, devidamente regulamentado, assegurando transparência e isonomia. Estabelece critérios objetivos para a seleção, vedando favorecimento pessoal, garantindo que apenas candidatos qualificados sejam contratados, determinando a ampla divulgação do processo seletivo para garantir um acesso democrático às oportunidades. As contratações visam atender necessidades específicas e temporárias, otimizando os recursos públicos e evitando a criação desnecessária de cargos permanentes. O projeto também estabelece processo seletivo simplificado mais rigoroso, adaptando à urgência das situações temporárias, incluindo análise curricular, provas de título e avaliação específica. Garante-se um conjunto abrangente de direitos trabalhistas e previdenciários, incluindo 13º salário proporcional, férias proporcional acrescidas de 1/3, licença essenciais como maternidade, paternidade e saúde, adicionais de insalubridade, periculosidade quando cabível, além do vínculo ao RGPS. Estabelecem mecanismo rígido para evitar a perpetuação dos contratos com prazo máximo de 2 anos, prorrogável uma única vez, respeitando o prazo de 6 meses para uma nova contratação. Define-se regime disciplinar específico, garantindo o contraditório e a ampla defesa, mas adaptado à natureza temporária dos contratos. As contratações previstas nessa lei não representam aumento permanente de despesa pública, uma vez que são destinadas à necessidade temporária e específica, evitam a criação de cargos permanentes necessários, permite a contratação apenas quanto à dotação orçamentária específica e possibilita a resposta ágil a demandas emergenciais sem comprometer o equilíbrio fiscal. Para a administração pública, proporcionar uma agilidade na resposta às situações emergenciais, flexibilidade para contratar expertises específicas, economia ao evitar a criação de cargos permanentes necessários e a legalidade nas contratações temporárias. Para a sociedade, representa melhor prestação de serviços públicos essenciais, transparência no processo de contratação, acesso democrático às oportunidades de trabalho no setor público e a continuidade dos serviços públicos em situação crítica. No tocante do período de carência previsto no artigo 6º, este está em perfeita consonância com a tese de repercussão geral fixada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal ao prover o recurso extraordinário no qual se questionava quarentena prevista na Lei 8.745 para a recontratação de servidores temporários no âmbito da administração pública federal. O projeto foi elaborado considerando a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores, especialmente a necessidade de lei específica para regulamentar o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, os limites temporários para a contratação e exigências de processo seletivo público e a vedação de desvio de finalidade. O presente projeto de lei representa um importante avanço na organização administrativa municipal, proporcionando segurança jurídica tanto para a administração quanto para os contratados temporariamente, estabelece uma conciliação entre a necessidade de agilidade administrativa com respeito aos princípios constitucionais e a garantia fundamental. A aprovação dessa matéria permitirá que o município de Venda Nova do Imigrante conte com um instrumento legal adequado com regulamentação para enfrentar situações excepcionais que demandam contratação temporária de pessoal, sempre observando os princípios da legalidade,
da moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, reiterando a importância dessa proposição para o aprimoramento da gestão pública municipal e conto com o apoio de Vossas Excelências para a sua aprovação. Respeitosamente, Venda Nova do Imigrante, 11 de setembro de 2025, Dalton Perim, Prefeito Municipal. Ofício 119, a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, assunto convite para o final do Campeonato Municipal de Bocha. Excelentíssimos senhores vereadores, cumprimento-os cordialmente e venho por meio deste ofício convidar Vossas Excelências para participarem da final do 33º Campeonato Municipal de Bocha, que será realizado no domingo, 30 de novembro, com início às 14 horas no campo de Bocha, João Avance, na comunidade de São Roque, sendo a disputa de primeiro e segundo lugar entre os times de João Avance contra Barra do Rei. A disputa do terceiro e quarto lugar acontecerá na sexta-feira, dia 28 de novembro, a partir das 19 horas, no Bar do Rei, na Providência, entre Providência e Pé da Serra. Certo que podemos contar com sua valiosa presença e ilustre participação, aproveito a oportunidade para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, André Minete Nodari, secretário municipal de Esporte e Lazer. Ao douto plenário da Casa de Leis de Venda Nova do Imigrante, ilustre plenário, excelentíssimos vereadores, encaminho por meio deste a subemenda de autoria deste vereador referente ao projeto de lei 48/2025, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026. A subemenda altera o texto da emenda modificativa número 2 com o objetivo de ajustar o valor proposto de redução do elemento de despesas diárias para o exercício de 2026, passando de 150 mil para 100 mil. Diante disto, requero ao plenário a análise da presente subemenda para a devida apreciação e votação. Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Alexandre Filete, é o vereador que assina. Indicação número 94, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete. O vereador abaixo signatário, com assento nessa colenda da Casa de Leis, usando suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Dalton Perim, a necessidade de realização de estudo técnico de engenharia de trânsito e execução de intervenção robusta na interseção da Avenida Tapera com a Rua Jerônimo Sossai, visando garantir a fluidez e a segurança viária. Justificativa: a presente indicação tem por objetivo chamar a atenção do Poder Executivo para a situação do tráfego de segurança viária na interseção perpendicular localizada no cruzamento da Avenida Tapera com a Rua Jerônimo Sossai. Essa interseção é um ponto nefrálgico, pois dá acesso direto à Escola Municipal de Ensino Infantil Antônio Roberto Feitosa, Educação Infantil 2, e ao Vale Sossai, onde é um importante polo moveleiro, estudo de gravações, orquidários, cerimonial e outros empreendimentos. Além disso, há um grande potencial construtivo após a regularização fundiária de todo o bairro Tapera, o que aumentará exponencialmente o trânsito local. Atualmente, nos horários de pico, entrada e saída da escola, o fluxo é intenso, composto por uma variedade de usuários, incluindo pedestres, ciclistas, veículos leves, ônibus escolares, caminhões de grande porte. A composição atual da interseção com via simples de mão dupla e sem espaço para acostamento dificulta significativamente as manobras de veículos pesados, obrigando-os a invadir a contramão, o que gera risco de acidentes e gargalos. Para solucionar os problemas atuais e prevenir os futuros, sugerimos que o estudo de engenharia de trânsito contemple as seguintes intervenções do local: implantação de pistas adicionais para a conversão, criação de uma segunda pista dedicada na Avenida Tapera, no sentido centro-Tapera, exclusivamente para os veículos que realizam a conversão à esquerda para acessar a Rua Jerônimo Sossai. Essa medida garantirá que o fluxo principal da avenida não seja interrompido por veículos que aguardam a manobra.
alargamento da via, criação de áreas de acostamento ou de estacionamento junto à interseção para melhor acomodar o fluxo e permitir o embarque e desembarque seguro, sinalização e geometria, implantação de sinalização horizontal e vertical específica que permite e orienta as manobras de veículos pesados, ônibus escolares, caminhões, eliminando necessidade de invasão da contramão. Dispositivos redutores de velocidade, instalação de 2 lombadas quebra-molas na Avenida Tapera em ponto estratégico para forçar a redução da velocidade dos veículos. É fundamental adotar uma visão futurista para o local. A expansão populacional é iminente entrada em funcionamento da unidade de educação infantil 1, aumentarão substancialmente o volume de tráfego. Dada a inexistência de grandes construções no entorno imediato da interseção, este é o momento ideal e mais oportuno para executar uma intervenção robusta e definitiva, garantindo a segurança dos munícipes e a fluidez do trânsito a longo prazo. Diante do exposto, em respeito à segurança e ao bem-estar da população, solicitamos a Vossa Excelência análise e providências para esta importante melhoria. Câmara Municipal, aos 19 dias do mês de novembro de 2025, vereador Antônio Fernando Altoé, que assina a indicação. Balancete, parecer Comissão de Finanças e Orçamento, balancete da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente ao mês de setembro de 2025. Relatório, análise formal do balancete mensal da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente ao mês de setembro de 2025, em consonância com o artigo 31 da Constituição Federal e da Lei Complementar 101 de 2000. Parecer do relator. O relator, vereador João Batista de Assis, procedeu ao exame do balancete, encaminhando o processo para a contabilidade do Legislativo, verificando a conformidade da estrutura com os requisitos legais, a aplicação dos princípios fundamentais de contabilidade, o equilíbrio entre as receitas e despesas, com vistas a identificar eventuais desvios ou inconsistências diante do exposto, o voto é pela aprovação do balancete na forma apresentada. É o que eu venho a manifestar. Sala das Comissões, 5 de novembro de 2025, João Batista de Assis é o relator. Parecer da comissão. A Comissão de Finanças e Orçamento, após análise, resolver a unanimidade dos presentes, acompanhar o voto do relator e opinar pela aprovação do balancete na forma apresentada. É o parecer. Sala das Comissões, Venda Nova do Imigrante, 5 de novembro de 2025, Carlos Alberto Minetti, o presidente, João Batista de Assis, relator, Dixon Freitas dos Santos, o secretário. É só isso, senhor presidente. Obrigado, Alex. Dentro do expediente do dia, das matérias lidas, se houver algum pronunciamento dos colegas vereadores a respeito, se manifestem, por favor. Não havendo, nós vamos agora para a ordem do dia, que é o momento onde a gente faz as discussões e tramitações das matérias para ser aprovada ou não. Verifico a presença de todos os vereadores no plenário. Havendo o número legal, convoco o servidor Alex Tivani para proceder à leitura das matérias para discussão e votação nesta ordem do dia. Então, dessa forma, ele vai vir fazer a leitura do parecer do projeto de lei 050/2025. Parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei número 50/2025, emenda, altera os dispostos da Lei Municipal 1382, de 24 de agosto de 2020, que institui o Plano Diretor Municipal de Venda Nova do Imigrante, origem, Poder Executivo Municipal. Relatório, trata-se do projeto de lei 50/2025, de autoria do Poder Executivo, que visa promover a alteração da Lei 1382, Plano Diretor Municipal, com a finalidade de atender aos requisitos dispostos do inciso 7º com o artigo 33 da Lei Estadual 11.970 de 2023, possibilitando que o distrito de Pindoba seja reconhecido como distrito turístico. O processo de revisão da legislação foi acompanhado de participação popular, segundo informado, mediante audiências públicas realizadas em 26 de novembro de 2025, às 19 horas, na localidade de Pindovas, e consulta popular por meio eletrônico, procedida de convocação pública em edital. Parecer do relator, vereador Carlos Alberto Minetti, após a análise do projeto de lei 50 e da documentação acostada ao processo, considerando a relevância da matéria diante do interesse público, entendeu que a proposição merece aprovação diante do exposto. O voto é pela aprovação do projeto. Sala das Comissões, 8 de outubro de 2025, Carlos Alberto Minetti é o relator. Parecer da comissão, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após a análise, resolveram a unanimidade dos presentes acompanhar o voto do relator e opinar pela aprovação do projeto de lei número 50/2025. Venda Nova do Imigrante, Sala das Comissões, 8 de outubro de 2025, Dixon Freitas dos Santos, presidente, Carlos Alberto Minetti, o relator, João Batista de Assis, o secretário.
Todas as demais comissões acompanharam a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e votaram favorável à matéria conforme apresentado. Em segunda discussão, projeto de lei número 050/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera o dispositivo da Lei Municipal número 1382, 24 de agosto de 2020, que instituiu o Plano Diretor Municipal de Venda Nova do Imigrante, projeto em discussão. Havendo questionamento, manifeste, por favor. Projeto de lei número 050/2025 em segunda votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei número 050/2025 em segunda votação, aprovado por unanimidade. Convido novamente o servidor Alex Tivano para proceder à leitura do parecer da emenda modificativa número 01. Vai acabar contemplando também para os nobres colegas aí a parte do projeto. A gente vai fazer votação em seguida. Parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei complementar 6/2025, ementa, dispõe sobre criação, delimitação, denominação e organização territorial dos bairros do município de Venda Nova do Imigrante, estabelece os critérios técnicos para sua documentação cartográfica e dá outras providências. Origem, Poder Executivo Municipal. O relatório trata-se do projeto de lei complementar 6/2025, de autoria do Poder Executivo, que visa promover a alteração da Lei 1382 de 2020, com finalidade de criar, delimitar, denominar, organizar territorialmente os bairros do município de Venda Nova do Imigrante. O parecer do relator, vereador Carlos Alberto Minetti, após análise do projeto de lei complementar e da documentação acostada ao processo, considerando a relevância da matéria diante do interesse público, verificou a necessidade de propor modificação ao projeto de lei complementar e seus anexos, ajustando o texto original para melhor atender o interesse público e a coerência normativa. Emenda modificativa 1, altera os itens 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43 e os parágrafos únicos, todos do artigo 4º do projeto de lei, para alterar os itens do anexo 1, anexo 2, de modo a fazer constar a nova denominação, incluindo a expressão caxixe nas respectivas alterações propostas por esta emenda, da seguinte forma: artigo 4º, o município de Venda Nova do Imigrante fica oficialmente dividido nos seguintes bairros: Chácara Califórnia, Caxixe, Paraíso, Caxixe, Vila do Ordenone, Caxixe, Campos Verdes, Caxixe, Bela Vista, Caxixe, Boa Vista, Caxixe, Bergamim, Caxixe e Jardins do Horizonte, Caxixe. Parágrafo único. Os limites territoriais, áreas de perímetros de cada bairro estão descritos nos memoriais descritivos constantes do anexo 1 e representados nos mapas constantes do anexo 2, que integram essa lei complementar por todos os seus efeitos. Sala das Comissões, 29 de outubro de 2025, Carlos Alberto Minetti é o relator. Parecer da comissão, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após a análise, resolveram a unanimidade dos presentes, acompanhar o voto do relator e opinar pela aprovação do projeto da Lei Complementar 6/2025. Venda Nova do Imigrante, Sala das Comissões, 29 de outubro de 2025, Dixon Freitas dos Santos. Presidente, Carlos Alberto Minetti. É o relator, João Batista de Assis, é o secretário. A Comissão de Obras e Serviços Públicos também acompanha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e vota favorável à matéria conforme apresentado. Em única discussão, emenda modificativa número 01, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que modifica o caput do artigo 4º do projeto de lei complementar número 006/2025. Emenda em discussão, havendo questionamento, manifeste, por favor. Emenda modificativa número 01, em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste-se, por favor. Emenda modificativa número 01, em única votação, aprovada por unanimidade. Em primeira discussão, conforme emendado, projeto de lei complementar número 006/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação, delimitação, denominação e organização territorial dos bairros do município de Venda Nova do Imigrante, estabelece critérios técnicos para a sua documentação cartográfica e dá outras providências. Projeto em discussão. Havendo questionamento, se manifeste, por favor. Projeto de lei complementar número 006/2025, conforme emendado em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei complementar número 006/2025, conforme emendado em primeira votação, aprovado por unanimidade. Convido novamente o servidor Alex para fazer a leitura do parecer do projeto de lei complementar número 007/2025.
Parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei complementar 7/2025, ementa, altera o parágrafo único do artigo 28 da Lei Complementar 1656, de 4 de julho de 2024, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, fixando prazo de prática jurídica mínima de 2 anos para o exercício do cargo de Procurador-Geral do município. Origem, Poder Executivo Municipal. Relatório trata do projeto de lei complementar 7/2025, de autoria do Poder Executivo, que visa promover a alteração ao parágrafo único do artigo 28 da Lei Complementar 1656 de 2024, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, fixando prazo de prática jurídica mínima de 2 anos para o exercício do cargo de Procurador-Geral do município. Parecer do relator vereador Carlos Alberto Minetti, após análise do projeto de lei complementar e da documentação acostada ao processo, considerando a relevância da matéria diante do interesse público, entendeu que a proposição merece aprovação. Diante do exposto, vota pela aprovação da matéria. Sala das Comissões, 19 de novembro de 2025, Carlos Alberto Minetti é o relator. Parecer da comissão, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após análise, resolveram por maioria acompanhar o voto do relator. O vereador João Batista de Assis absteve-se da votação e o vereador Dixon Freitas dos Santos votou favoravelmente. Assim, a comissão opinou pela aprovação do projeto de lei complementar 7/2025. Venda Nova do Imigrante, Sala das Comissões, 19 de novembro de 2025, Dixon Freitas dos Santos, presidente, Carlos Alberto Minetti é o relator, João Batista de Assis, secretário. Eldo Alex, em primeira discussão, projeto de lei complementar número 007/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera o parágrafo único do artigo 28 da Lei Complementar número 1650, de 4 de julho de 2024, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, fixando o prazo de prática jurídica mínima de 2 anos para o exercício do cargo de Procurador-Geral do município. Projeto em discussão. Havendo questionamento, manifeste, por favor. Palavra, vereador Wallace. Boa noite, rádios ouvintes, público presente. Senhor presidente, gostaria de estar pedindo vista desse projeto. Por ser presidente da comissão de obras e esse projeto não passa na minha comissão, eu gostaria de estar dando uma lida para poder entender um pouco mais desse projeto. Obrigado. Pedido de vista em discussão. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Por favor, permaneça em pé só para mim fazer a contagem. Contrário do pedido de vista. Vereador Carlos Alberto Minetti, vereador Alex, vereador Yuri, vereador Valdir Dias, vereador Fernando. Então, 5 votos a 4. Eu não voto, então o vereador que favorece ao pedido de vista, vereador Sargento. Não. Vereador Assis, vereador Dixon e pedido de vista da Lacraia. Então, pedido de vista negado. Dando sequência agora à votação, projeto de lei complementar número 007/2025 em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei complementar número 007/2025 em primeira votação, aprovado por unanimidade, perdão. Convido novamente o servidor Alex para poder proceder à leitura, parecer do projeto de lei complementar 008/2025. Parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei complementar 8/2025, que altera a Lei Complementar 58 de 1990, que institui o Código de Postura do município de Venda Nova do Imigrante para dispor sobre o uso de recursos tecnológicos nos procedimentos de fiscalização municipal e da outras providências. Origem, Poder Legislativo Municipal. Trata-se do projeto de lei complementar 08/2025, de autoria do vereador Carlos Alberto Minetti, para dispor sobre o uso de recursos tecnológicos nos procedimentos de fiscalização municipal e da outras providências. Parecer do relator, o relator, vereador Carlos Alberto Minetti, após análise do projeto de lei complementar e da documentação acostada ao processo e em diálogo com a comissão, entendeu que a proposição merece aprovação na forma apresentada. Sala das Comissões, 12 de novembro de 2025, Carlos Alberto Minetti, relator.
Parecer da comissão, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após análise, resolveram a unanimidade dos presentes acompanhar o voto do relator e opinar pela aprovação do projeto de lei complementar 08, na forma apresentada. Venda nova do imigrante, sala das comissões, 12 de novembro de 2025, Dixon Freitas dos Santos, presidente, Carlos Alberto Minetti, o relator, João Batista de Assis, secretário. Primeira discussão, projeto de lei complementar número 008/2025, de autoria do vereador Carlos Alberto Minetti, e altera a lei complementar número 58/1990, que institui o Código de Postura do município de Venda Nova do Imigrante para dispor sobre o uso de recursos tecnológicos nos procedimentos de fiscalização municipal e dá outras providências. Projeto em discussão. Havendo questionamento, manifeste, por favor. Projeto de lei complementar número 008/2025 em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei complementar número 008/2025 em primeira votação, aprovado por unanimidade. Convido novamente o servidor Alex para proceder à leitura do parecer da emenda aditiva 01, que vai envolver tanto a emenda aditiva como a modificativa e também projeto de lei 049. Parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei 49/2025, ementa e dispõe sobre a obrigatoriedade de remoção de cabos, fiação aéreas excedentes sem o uso ou em condições inadequadas no município de Venda Nova do Imigrante e da outras providências. Origem, Poder Legislativo Municipal. Trata-se de emenda do projeto de lei 49/2025, de autoria do vereador Carlos Alberto Minetti, que apresentou a emenda verbal junto à Comissão de Finanças e Orçamento e, após, protocolou proposta de emenda. A mesma seguiu o devido processo legislativo e seguiu para aprovação. Parecer do relator, o relator vereador Carlos Alberto Minetti submete a análise da emenda ao projeto de lei 49/2025. Após análise da proposição e da documentação constada aos autos e da consonância com o diálogo estabelecido com os demais membros dessa comissão, o relator considerou a relevância e o interesse social da matéria. Diante do exposto, o relator manifesta-se favorável à aprovação da emenda ao projeto de lei. Emenda. Apresentam-se as seguintes emendas com o objetivo de aprimorar a proposição. Emenda aditiva 1. Altera o projeto de lei para acrescentar um artigo ao projeto de lei nos seguintes termos. Artigo 1º. Concomitantemente ao estabelecido no artigo 1º dessa lei, todos os cabos deverão ser identificados com o nome do ocupante no prazo de 1 ano a partir da publicação desta lei. Parágrafo 1º. A identificação de que trata este artigo deverá ser feita em todos os vãos de postes. Parágrafo 2º. Os novos projetos de instalação que foram executados após a publicação dessa lei deverão conter cabeamento identificado, atendendo ao disposto no artigo 1º, ser instalados separadamente, salvo quando o desenvolvimento tecnológico permitiu o compartilhamento, e estar devidamente regularizado conforme legislação vigente e conter autorização do município. Emenda modificativa 1. Altera o caput do artigo 2º do projeto de lei nos seguintes termos. Artigo 2º. Caberá ao Poder Executivo Municipal ou a concessionária de energia elétrica responsável pela cessão de uso dos postes notificar os responsáveis pela instalação da rede aérea para que realizem a padronização, alinhamento, identificação e remoção da fiação nas condições e prazos previstos nessa lei. Sala das Comissões, 19 de novembro de 2025, Carlos Alberto Minetti é o relator. Parecer da comissão, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após análise, resolveram a unanimidade dos presentes acompanhar o voto do relator e opinar pela aprovação da emenda ao projeto de lei número 49/2025. Venda Nova do Imigrante, Sala das Comissões, 19 de novembro de 2025, Dixon Freitas dos Santos. Presidente, Carlos Alberto Minetti é o relator, João Batista de Assis é o secretário. A Comissão de Finanças e Orçamento também acompanha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e vota favorável à matéria conforme emendado. Obrigado, Alex. Em única discussão, emenda aditiva 01, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que adiciona o artigo 1A ao projeto de lei número 049/2025. Emenda em discussão. Se houver questionamento, manifeste, por favor. Emenda aditiva número 01 em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Emenda aditiva 01 em única votação, aprovada por unanimidade. Em sequência, em única discussão,
Emenda modificativa número 01, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que modifica o caput do artigo 2º do projeto de lei número 049/2025. Emenda em discussão. Com questionamentos que manifeste, por favor. Emenda modificativa número 01 em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Emenda modificativa número 01 em única votação, aprovada por unanimidade. Em primeira discussão, conforme emendado, projeto de lei número 049/2025, de autoria do vereador Carlos Alberto Minetti, que dispõe sobre a obrigatoriedade de remoção de cabos e fiação aérea excedente sem uso ou em condições inadequadas no município de Venda Nova do Imigrante e da outras providências. Projeto em discussão. Se houver questionamento, manifeste, por favor. Projeto de lei número 049/2025, conforme emendado em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei 049/2025, conforme emendado em primeira votação, aprovado por unanimidade. Convido o servidor Alex Chivani para que possa proceder à leitura do parecer da emenda aditiva 01, que vai englobar também a emenda modificativa 01 e também o projeto de lei 055/2025. Parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei número 55/2025, que dispõe sobre o atendimento preferencial a pessoas em tratamento contra o câncer e pacientes em hemodiálise nos estabelecimentos comerciais, bancários e serviços similares no município de Venda Nova do Imigrante. Origem, Poder Legislativo Municipal. Relatório, trata-se do projeto de lei 55/2025, de autoria do vereador Dixon Freitas dos Santos, que dispõe sobre o atendimento preferencial a pessoas em tratamento contra o câncer e pacientes em hemodiálise no município de Venda Nova do Imigrante e da outras providências. Parecer do relator, o relator vereador Carlos Alberto Minetti, após análise do projeto de lei 55/2025 e da documentação acostada ao processo, em diálogo com a comissão, entendeu que a proposição merece aprovação na forma emendada. Emenda apresenta as seguintes emendas com o objetivo de aprimorar. Emenda aditiva 1, altera o projeto de lei para acrescentar o parágrafo 3º ao artigo 1º dos seguintes termos. Parágrafo 3º, os estabelecimentos mencionados no caput do artigo 1º deverão afixar em local visível e de fácil leitura informações sobre o direito ao atendimento preferencial previsto nessa lei, indicando expressamente o número e a data de sua publicação. Emenda modificativa 1, altera o projeto de lei para modificar o artigo 5º nos seguintes termos. Artigo 5º, fica revogada integralmente a Lei 1442, 1º de dezembro de 2021, Sala das Comissões, 5 de novembro de 2025, Carlos Alberto Minetti é o relator. Parecer da comissão, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final resolveram a unanimidade dos presentes acompanhar o voto do relator e opinar pela aprovação do projeto de lei número 55/2025 na forma emendada. Venda Nova do Imigrante, Sala das Comissões, 5 de novembro de 2025, Dixon Freitas dos Santos, presidente, Carlos Alberto Minetti, o relator, João Batista de Assis, o secretário. As demais comissões também acompanham a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e vota favorável à matéria conforme emendado. É só isso, senhor presidente. Obrigado, Alex. Em única discussão, emenda aditiva 01, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que adiciona o parágrafo 3º ao artigo 1º do projeto de lei 055/2025. Emenda em discussão. Havendo questionamento, manifeste, por favor. Emenda aditiva 01 em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Emenda aditiva número 01 em única votação, aprovado por unanimidade. Em única discussão, emenda modificativa 01, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que modifica o artigo 5º do projeto de lei número 055/2025. Emenda em discussão. Se houver questionamento, por favor, se manifestem. Emenda modificativa número 01 em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Emenda modificativa 01 em única votação, aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, conforme emendado, projeto de lei número 055/2025, de autoria do vereador Dixon Freitas dos Santos, que dispõe sobre o atendimento preferencial a pessoas em tratamento contra o câncer e pacientes em hemodiálise nos estabelecimentos comerciais, bancários e serviços similares no município de Venda Nova do Imigrante. Projeto em discussão. Se houver algum questionamento, por favor, se manifestem. Projeto de lei número 055/2025, conforme emendado em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei 055/2025, conforme emendado em primeira votação, aprovado por unanimidade.
Com isso, meus nobres, nós encerramos a ordem do dia, os projetos de votação e aprovação, se vocês puderam acompanhar. Agora nós vamos para a explicação pessoal, é o momento onde cada vereador pode fazer sua explanação, da forma que lhe convier, logicamente, pautado em algumas orientações regimentais, também pelo Código de Ética. Portanto, convido o primeiro vereador inscrito, o Wallace Rodrigues de Souza. Eu já vou dizer aos senhores, na fala do sargento Assis, que hoje me deu branco, fiquei 2 horas aqui para lembrar o que eu vou te falar. Ele vai trocar comigo, geralmente faço a fala por último, então por conta da entrega dos certificados a gente vai fazer essa permuta aí. Por favor, Wallace, fique à vontade. Boa noite, rádios ouvintes, público presente, internautas. Primeiramente, Assis, te parabenizar. Muito bem válida essa homenagem, desculpa. Muito bem válida essa homenagem. Parabéns a todos vocês, doadores. Liette, abraço, minha amiga. Em seu nome, quero deixar meus cumprimentos a todos vocês aí que abraçam essa causa. É muito importante para dentro dos nossos municípios. Parabenizar também a equipe da Mata Fria, cara. Tá em peso aí, ó. Deixar meus agradecimentos a vocês por estar presente aqui na nossa Casa de Lei. E deixar também, senhor presidente, meus agradecimentos ao Poder Executivo, que já foi concluída, o calçamento lá na minha comunidade do Camargo. Então quero deixar meus parabéns ao Poder Executivo, à empresa Exata, em nome do Giovanni, que é um das empresas que mais está atendendo o nosso município em questões de calçamento, e ele sempre está à frente de tudo. É muito bacana isso, saber que a gente pode contar com ele a qualquer momento, a qualquer dia. E também deixar meus agradecimentos ao secretário Kika Nodari. Eu estive lá na comunidade da Vargem Grande e com meus próprios olhos pude confirmar lá a academiazinha popular. Deixar meus parabéns a Janete de Sá de novo, e a gente pedir mais algumas academias para dentro do nosso município, que vai ser preciso. As nossas praças, algumas delas, umas academias estão bem defasadas, então eu acho que já merecem umas trocas, É importante, e vamos ver o que a gente pode estar fazendo. Pessoal, vocês veem que nada é fácil nessa vida, Ser vereador é fácil e não é ao mesmo tempo. Você vê, eu fiz um pedido de vista do projeto 007. Não entendo nada de lei, tá, senhor presidente? Mas era só para me entender um pouquinho, porque hoje, quando você vai fazer um concurso público, você tem que ter pelo menos 3 anos da carteirinha de OAB. Infelizmente, já estamos reduzindo para 2, a qual eu acredito que o pessoal mandou esse projeto, deve ser para tampar alguma coisa, Porque, infelizmente, é assim mesmo. Executivo e Legislativo. Hoje, quem domina mais é o procurador do Executivo. Por quê? Tem Secretaria de Obra, tem Secretaria de Saúde, Educação. São várias secretarias que ele tem que remanejar e dominar. Qualquer falhazinha, esquece. Então isso requer muita atenção e muito profissionalismo. Então, quer dizer, eu não estou tirando o mérito de ninguém, eu só queria fazer uma avaliação. Mas, como já fui rejeitado no meu pedido de vista, eu não posso fazer nada. Espero que nunca erre, Então, é assim, tudo é passageiro. Então eu estou fazendo meu papel de legislativo, estou querendo entender um pouco, mas se não me deram essa chance, vamos ver, é a primeira votação, vamos partir para a segunda. Vamos partir para a segunda votação e vamos ver o que vai dar. E não der mais uma boa noite a todos, meu muito obrigado, fique com Deus. Obrigado, vereador. Próximo vereador, Yuri Uliana Begami. Senhor presidente, seu nome cumprimenta a mesa. Carlinhos, seu nome, todos os vereadores, esse público que se faz presente, que representa uma causa tão bonita que o Assis traz em seu mandato. Ele já por várias vezes usou essa tribuna para falar
daquilo que vocês fazem, e a gente sabe da importância. Por isso, parabenizo a todos vocês, agradeço pela presença, e que vocês possam inspirar cada vez mais outras pessoas, que a luta de vocês, que o trabalho de vocês, que aquilo que vocês fazem possa cada vez mais se multiplicar. E saiba que essa Câmara pode ser uma voz, já é, através do Assis e de todos nós. Então, parabenizo vocês por aquilo que fazem, né? Pelas pessoas. Primeiramente, eu quero pedir, eu não sei, a procuradora, enfim, uma moção para o Geraldo Gobi, Dixon. O Geraldo Gobi é um produtor de tomate que infelizmente faleceu nessa semana lá na comunidade do Caxixe. Uma pessoa que sempre trabalhou por aquela comunidade, que representou muito bem a cultura do tomate naquela comunidade, com muito trabalho, com muito esforço, e que deixa um legado muito bonito. Esse ano mesmo, né, o presidente acho que viu ele lá na festa do tomate, trabalhando, o tempo todo envolvido. Então, uma pessoa que, sem dúvidas, vai fazer parte, mas nos ensinou muitas coisas. Então, eu peço uma moção, eu peço que todos os vereadores assinem e que a gente possa entregar para a família dele na próxima semana, enfim. Eu quero, em nome do Valdir também, que esteve comigo, a gente esteve algumas vezes lá no Estado, na Secretaria de Saúde. Eu quero agradecer o secretário de Estado, o Tiago, ligou essa semana para a gente, falou que ainda no começo do mês vai entregar uma ambulância para esse município. É resultado do diálogo, do trabalho, da gente estar envolvido, conversando, pedindo uma ambulância que vai atender os cidadãos desse município, né, Valdir? O Valdir não vai usar a tribuna e pediu que eu falasse, mas também é esforço dele, enfim. A gente cumprindo o nosso compromisso de correr atrás, de buscar. E eu quero aqui usar a tribuna também para fazer repúdio a um ato de racismo que aconteceu nessa semana na escola do IFES. É triste quando a gente vê situações como essa ainda acontecer. Eu fico muito triste. Uma mulher estava ali embaixo na escola e um grupo de alunos tiveram falas contra ela por conta da cor, enfim. E eu tenho certeza que esses alunos serão punidos, já estão sendo acompanhados, buscados pela diretoria, e isso não pode acontecer. Quando uma situação como essa acontece, é necessário que haja punição. Nós celebramos, falamos dia 20 sobre o Dia da Consciência Negra. O Valdir foi homenageado, o Assis, enfim. Então são situações que precisam ser públicas, que precisam ser discutidas, e que a gente não pode deixar a nossa voz se calar. Ninguém pode ser discriminado pela sua cor. A cor de uma pessoa não a difere, não faz ela melhor ou pior, e todo mundo sabe disso. Então, para mim, esses jovens, esses adolescentes, senhor presidente, são inconsequentes e precisam ser punidos. Nós estamos no século 21 e isso precisa acabar, já era para ter acabado. Então a nossa voz precisa ser usada de afronta a isso. E esses jovens precisam ser punidos, porque não é gracinha, não é engraçado. Quem sofre, quem tem a pele escura, sabe o quanto isso dói, o quanto machuca. Então, a nossa voz precisa ser usada para o combate ao racismo e qualquer tipo de violência a uma pessoa negra. Nós temos aqui vereadores negros que têm muito orgulho da sua cor, da sua pele, da sua força, da resistência e de tudo que o povo negro significa para esse país, de resistência, de luta, de força. Então, esse jovem precisa ser punido e isso precisa ser combatido. Em relação ao meu voto contrário ao veto do Lacraia, eu acredito que quando um prefeito escolhe o seu procurador, escolhe aquele que vai fazer a sua defesa, enfim, ele precisa confiar, precisa ser de uma pessoa que, ao ponto de vista dele, esteja preparado o suficiente para ocupar aquele cargo. Por quê? Porque tudo que acontece na prefeitura, se esse advogado procurador não defende, quem vai pagar por isso é o prefeito. Então eu acho que o tempo de advocacia não difere a qualidade de um advogado. O prefeito indica quem ele confia para o defender, para o respaldar judicialmente, enfim. Então
como presidente. Ele tem uma procuradora, que é a Ludmila, eu tenho certeza que ele tem total confiança nela, do trabalho dela, e foi ele que a escolheu. E da mesma forma é o prefeito que escolhe o seu procurador, porque é ele que o vai defender. Hoje o nosso prefeito não é advogado, ele tem uma pessoa responsável para fazer a parte jurídica da prefeitura. E qualquer coisa que acontecer de errado lá, quem vai pagar por isso é o prefeito. Então o tempo de advocacia não difere a qualidade de um advogado. E sim, precisa ser uma pessoa de confiança jurídica do prefeito municipal. Tá bom? Então é por isso, Lacraia, eu votei contra o seu veto, tá bom? E do mais, eu agradeço a todos vocês pela presença mais uma vez e fique com Deus. Obrigado, vereador. Próximo, vereador Alex Nas, para fazer uso da palavra. Uma boa noite a todos. Cumprimento a mesa, Assis, presidente, Dixon. Em nome do vereador Wallace Rodrigues, eu cumprimento a todos meus colegas vereadores. Em nome da Amanda, todos os servidores dessa casa. Em nome do Noel, tá, Noel? Seja bem-vindo. Hoje você está uniformizado, né? A sua esposa te ajudou a se vestir de novo para vir aqui. A todos os doadores presentes, o pastor que eu vi que estava sentado ali, não estou vendo mais. Sejam todos bem-vindos. Uma boa noite também a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube e pela Rádio FMZ. Em nome... Eu quero hoje dar um recado. Semana passada o presidente já falou, né, sobre o evento que vai acontecer. Em nome da Graziele Falqueto, no dia 26 e 27 de novembro, vai estar acontecendo a Expo Noivas e Debutantes das Montanhas, que vai acontecer no Crevém, um evento onde todos estão convidados a estar participando. Vai ter início aí às 17 horas e às 8 horas da noite vai ser o desfile. Fica aí o convite em nome da Graziele Falqueto a todos. Final de semana foi um final de semana movimentado no esporte, para quem acompanha, assim como eu, busco o vereador Carlinhos estar sempre envolvido, né? Aconteceu no Crevém também, o pessoal da Secretaria de Esporte, em nome do André, do Kika, Marquinhos, a Cássia, o Mike e o Mário. São aí pessoas que compõem a nossa Secretaria de Esportes, que estavam envolvidos na organização do primeiro campeonato municipal de mountain bike que aconteceu aí, um evento novo no município, né? Mas que teve aí uma grande repercussão, e meus parabéns aí de coração a todos pela organização. Final de semana também ocorreu no ginásio do Fioravante Calimã a primeira Copa do Imigrante de handball. Essa daí eu consegui estar presente em algum momento no final de semana, onde o professor Antônio Carlos, a sua esposa Paulinha, juntamente com várias pessoas, vários patrocinadores, puderam estar promovendo esse evento no nosso município, mostrando também a força, né, do nosso esporte, não só no atletismo, que eu já venho falando, mas também no futebol. Agora o handball ficou um tempo parado, agora eles estão voltando. Teve competição infantil, competição juvenil, competição adulta. Então, assim, mais uma vez reforça e mostra a potência que o nosso município tem quando você se fala no esporte em geral. Em nome da secretária agora, Lícia Calimã, sexta-feira estivemos presentes, eu, o vereador Wallace Rodrigues e o Dixon, né? Dia 21, sexta-feira passada, ali na área de lazer, onde ocorreu a abertura do Natal Encantado. Para muitos, né, Venda Nova, acredito eu que nunca teve um evento tão importante igual foi aquele na sexta-feira. Nós três que estávamos lá conversando com as pessoas, todo mundo parabenizou pela organização, pelo movimento que ocorreu lá e pela quantidade de pessoas que saíram de suas casas para poder prestigiar o evento. Eu acredito, vereador Carlinhos, que aquele espaço, né, depois que desceram com o trailer do lanche ali para lá,
deu uma movimentada naquele espaço. Pessoas que ali utilizavam o espaço, né, para fazer coisa errada, que todos nós sabemos, se afastaram. Então acredito que o nosso município deveria aproveitar mais o espaço e, se possível, pelo menos uma vez no mês, porque a gente sabe que não é fácil fazer um evento, pelo menos uma vez no mês fazer algum evento ali para todos os munícipes do município, porque todos nós merecemos. Teve show ao vivo, teve o pessoal vendendo pastel, chopp, teve o Papai Noel também estava presente. Foi um movimento assim muito interessante, visto que há muitos anos, né, o nosso município não recebia nada semelhante. Então fica aqui meus parabéns para a Alícia, em nome da secretária, e a todos que compõem aquela secretaria. Vereador Carlinho, eu venho te dar os parabéns, tá, pelo seu PL 49/2025. Eu que estou 24 horas na rua trabalhando, estou vendo um movimento, tá? Graças a Deus, o PL está sendo executado. Todos nós que ou já passamos na rua, ou por algum momento essa semana vai passar na rua, vai ver o movimento do pessoal que está fazendo a retirada desses fios que ficam lá no poste, né? Eu não sei se é preguiça de tirar para colocar um outro, mas acaba virando aquele ninho de que só Deus, né, no poste agarrado lá. Parabéns, tá, pelo seu projeto de lei, e fico feliz porque está sendo executado no município, vai trazer uma visibilidade melhor, né, tanto para nós que moramos aqui quanto para quem nos visita. Parabéns. Agora eu gostaria de fazer um convite a todos. Final de semana, no próximo dia 7, agora vai acontecer o 7º leilão, tá? Para quem aí estiver sem nada para fazer final de semana, vai ser muito bem-vindo na comunidade Santa Terezinha. Estaremos lá reunidos, vamos trabalhar em prol para poder ajudar a comunidade, e vai estar vendendo ainda, né? Mas acredito que lá na hora também um pouquinho vai estar vendendo cartela de bingo ainda, onde vai ter um bingo de uma bis, 125 e 50 mil reais. Então fica aqui o meu convite a todos que puderem estar comparecendo, prestigiando aquele evento, que vai ser um leilão beneficente à reforma da Igreja Santa Terezinha na Vila Betânia. Do mais, Fernando, meus parabéns. Domingo foi seu aniversário, tá? Muitos anos de vida e saúde. Vamos firme na caminhada aí, porque o negócio não é fácil não. Agradeço a todos, uma ótima semana, e parabéns a todos vocês, doadores de sangue também. Convido o próximo vereador, Antônio Fernando Atué, para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores. Em nome do Valdir, cumprimento a todos os vereadores. Em nome da Ludmila, cumprimento todos os funcionários da casa. E eu estou vendo uma plateia aí bastante enorme, né? Está bem povoada hoje a nossa Assembleia. Isso é importante, né? Os doadores de sangue unidos por uma causa justa, fazendo parte da nossa sessão também de hoje. Os ouvintes da Rádio FMZ e do canal de YouTube. Eu gostaria que o PP colocasse para mim na tela um convite do nosso governador do estado. Gente, você lembra do antigo Colégio Salesiano, lá em Vargem Alta, na comunidade de Boa Esperança, Estadual de Educação Técnica? Um lugar que vai abrir porta para o futuro dos nossos jovens e fortalecer ainda mais a nossa comunidade. E no dia 30 de novembro, às 9 horas da manhã, vamos inaugurar esse novo centro. Vai ser uma festa bonita, com a presença de ex-alunos, moradores e as famílias da região. Vamos celebrar a memória de quem construiu essa história e a esperança de quem vai construir o amanhã. Enquanto isso, olha só o antes e o depois. Um lugar que marcou gerações, agora vai marcar o futuro. Do Colégio Salesiano a Centro Estadual de Educação Técnica Giuseppe Atué. Da memória à oportunidade. Te vejo lá. Senhores, deu para ver a grandiosidade do governo, né, no estado, na pessoa do Renato Casagrande, sua equipe toda técnica, vice-governador, em prol
daquele prédio que estava parado, já foi do Salesiano, eu estudei naquele seminário, muitas pessoas de Venda Nova já passaram por lá. Se hoje nós temos um coral, nós temos muitas pessoas influentes na igreja, que gostam de música, foi um ponto de partida importante estudar lá, porque lá foi ensinado isso aí para nós. E ficou um tempo abandonado, o Estado adquiriu e agora fez a reforma e está levando para lá. É o Centro de Educação Técnica de José Peltoé, foi meu bisavô. Ele trabalhou muito, doou terra para fazer o colégio, enfim, foi um grande articulador para, na época da construção, saísse um colégio. E hoje o Estado é dono do colégio. Isso foi um presente para aquela região, porque se saiu o colégio que era do Salesiano e ficou abandonado, isso era uma tristeza para a cidade. Hoje é um motivo de alegria. E além disso, isso não é só de alegria para os estudantes, é para toda a população, porque além da escola técnica, vai alavancar outras oportunidades na comunidade de Jaciguá, Vargem Alta, nosso município vizinho. Lá vai ter, daqui um pouquinho, apartamentos, kitnets sendo construídas para poder absorver os estudantes que pegam até lá em cima, perto do Rio Novo do Sul, que vai vir estudar. Então, vai ser um motivo muito importante para aquela cidade ter essa escola técnica. E o Estado está presente, trazendo mais qualidade de vida para os nossos futuros profissionais que a gente precisa tanto na cidade, de todo crescente, né? Em todas as áreas. E lá tem uma área também de pedra, muito importante, e é muito rica a região de Vargem Alta, desde a agricultura, do turismo, e a região de pedras de granitos, de mármores, é bem desenvolvida. Então, essa escola veio na hora certa. Parabéns ao governador e todo mundo está convidado a participar. Principalmente quem tem raízes naquela cidade que foi onde já passou alguns anos de vida estudando. Eu queria parabenizar também a Alice e a sua equipe, principalmente a Sidneia, que é a gerente, e a Sidneia, Mariana, que se preocupou em fazer um grande evento na sexta-feira, igual foi dito por nossos colegas aqui. Veja bem, a área de lazer estava abandonada há muito tempo, não é de agora não, há vários anos abandonada, servindo mais para os mendigos se apoderar daquela área, o uso de drogas, todo mundo sabe disso, e outras coisas ilícitas. Com esse evento, eu tenho certeza que vai dispersar outros eventos. É uma área dentro da cidade, fácil de acesso, é grátis, então as pessoas podem ir lá mais à vontade, não tem que ir com formalidade, pode ir com a roupa mais simples, de bermuda, no verão agora, passear, levar as crianças. Estava uma maravilha o evento, muito bonito, muito interessante. Todo mundo feliz, as crianças, os adultos, conversando. Isso que a cidade precisa, de um local onde as pessoas podem se comunicar normalmente, e ali é um ponto de convergência especial para isso. Então, fiquem os parabéns pela administração, de ter promovido essa grande festa, mas que não pare por aí, que possa trazer outros eventos também para despertar o uso daquela área que é nobre. E eu queria também falar sobre a doação de sangue, a iniciativa do colega Sargento Assis, de valorizar o trabalho e lembrar do trabalho eu falo trabalho porque quem é doador de sangue tem uma missão, né? E a missão não tem compromisso. Mas como eu fui secretário de saúde um período de 12 anos, a gente passou muito aperto com doação de sangue e tivemos bons momentos também. O Estado teve uma época que ele disponibilizou o Hemocentro de um ônibus para vir para as comunidades fazer a coleta de sangue. E na nossa época foram 4 momentos em Venda Nova, uma vez na rodoviária e 3 vezes aqui na igreja, o padre da igreja São Pedro Apóstolo. Mas depois houve uma mudança no Estado por causa das exigências laboratoriais. E com isso ficou um pouco dificuldade de vir para o interior. E o Hemocentro desativou o ônibus, que era muito caro manter um ônibus
rodando, porque dava muito defeito. Assim foi o que foi alegado na época. Mas o hospital também já teve os seus doadores de sangue nomeados. Então, quando tinha uma cirurgia de emergência, naquela época era só um simples exame de laboratório que podia fazer a transfusão de sangue, ou então usar só o plasma. Mas depois foi dificultando por causa das novas entradas de infectologia, foi mudando. Então tem que ser com mais critério. Mas nós em Venda Nova sempre tivemos uma participação muito grande de doadores de sangue. O Valdir é prova disso. Quando alguém ia fazer uma cirurgia em Vitória, a gente arrumava 10, 12, 15 doadores de sangue, de repente até 2 viagens, 3, para poder facilitar. E essas pessoas não eram nominadas como doadores, eles iam específica, porque é um parente, é um amigo, é um ente querido. Mas hoje vocês estão mais alinhados, mais assim, envolvidos com a causa. Então a gente quer parabenizar com certeza todos vocês e saber que é um trabalho nobre, é uma doação nobre, é dar aquilo que não vai fazer falta no momento, mas que pode salvar vidas. Então parabéns a todos vocês, parabéns Sargento Assis pela iniciativa, e que Venda Nova sempre possa contribuir com essa necessidade que é o sangue. Obrigado a vocês. Presidente, eu queria lembrar também do evento que vai ter, o leilão lá de Santa Terezinha. A gente fala de leilão e tem uns que até faz chacota, tanto leilão. Mas toda obra, quando você faz, você acha que está tudo certinho. Só que de acordo com o uso, de acordo com as necessidades, tem que ter as reformas. Então, a igreja Santa Terezinha, estou terminando, ela existe há algum tempo, uns bons anos, mas está precisando de reforma. A visão hoje é outra, a necessidade é existente. Tem que ser feita a reforma urgente, porque do jeito que está, só dificulta as coisas. Graças a Deus, é uma igreja que está sendo reformada, sinal que tem participação. E se tem participação, vai ter doação, vai ter festa, vai ter resultado e vai sair reforma. Obrigado a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador, Carlos Alberto Minetti. Boa noite a todos. Hoje eu quero fazer alguns registros aqui, senhor presidente. Quero começar parabenizando todos os doadores por esse gesto tão bonito que vocês fazem. E importante, também quero parabenizar nosso general pela iniciativa. No momento oportuno, ele vai fazer uma fala maior. Senhor presidente, quero começar registrando também na semana que passou, na última quarta-feira, eu estive presente, eu e o vereador Dixon, lá na sala do procurador no Executivo, para discutir a constitucionalidade do projeto de saúde mental. Não é isso, vereador Dixon? E lá eu reafirmei com o nosso procurador o meu posicionamento em relação ao texto, que eu concordava do jeito que o texto estava. Inclusive a gente fez mudança, né, Dixon, para o texto ser aprovado. E por que eu estou falando isso, vereador Yuri? Porque eu já disse em outro momento aqui nessa tribuna que eu não olho a capa do projeto. Para mim não interessa quem protocola o projeto, em si o conteúdo que está lá dentro. Então é só para deixar registrado que a gente esteve lá, eu e o vereador Dixon, e a gente manteve lá para ele poder homologar a lei de saúde mental do Dixon. Senhor presidente, também queria registrar o meu descontentamento com o presidente do sindicato na última reunião de comissão aqui, uma reunião que foi conjunta, acho que só não estava presente o vereador Fernando e o presidente, aonde o sindicato, tivemos a reunião com o sindicato e com a Secretaria de Educação. E, aliás, vereador Alex, o secretário de Educação e deixa eu olhar o nome aqui, o Cristiano, ele explicou de forma cristalina o projeto. Enfim, voltando ao assunto agora do presidente do sindicato, ele entrou para a reunião, a gente começou a fazer algumas perguntas a eles e eu ouvi. E no final da reunião ele simplesmente levantou, senhor presidente,
e disse que tinha gravado a reunião, um ato desrespeitoso. Ele não comunicou a ninguém, simplesmente levantou e saiu para o elevador, e a nossa procuradora precisou de vir aqui no elevador para poder conversar com ele. Tenho certeza que Vossa Excelência não vai compactuar com essa atitude do presidente e vai enviar um ofício repudiando o ato do presidente do sindicato. Também quero registrar sobre o projeto 49 de 2025, que teve a votação hoje, em primeira votação, que foi votado favorável. Quero parabenizar o Executivo, em nome do Rodrigo Fardim e o grupo de coordenação dele, junto com as empresas que estão fazendo essas ações de retirada de fiação inadequada ou velha, enfim, que já está ultrapassada. Então, quero parabenizar o Executivo e todo mundo que já está trabalhando em retirada dessa fiação, porque o meu projeto ainda não foi 100% aprovado, foi a primeira votação hoje, teremos a segunda, se Deus quiser, na próxima semana. Também queria registrar que eu estive presente lá no campeonato de 15º torneio de sinuca, lá no Bar do Vinco, vereador Alex. Estive lá prestigiando. Eu, como todo mundo sabe, venho de 2 rodas, anos e anos andando de moto, mas aqui fica o registro que Vila Nova tem para todos os gostos, né? Vossa Excelência gosta de bola, Dixon gosta de correr, o nosso ilustre diretor gosta de mula, expedição tropeira, tem bicicleta, tem gente que gosta de sinuca. Nós aprovamos aqui o Dia dos Passarinheiros, então tem gente que gosta de passarinho. Enfim, Vila Nova tem para todos os gostos e a gente tem que respeitar. E para finalizar, eu quero pegar um gancho na fala do vereador Yuri sobre o projeto que a gente tratou aqui hoje, o projeto que fala do Procurador-Geral. Agora, uma parte então, vereador. O vereador, só quero corrigir a minha fala, que eu falei veto, mas o pedido do vereador Lacraia foi de visto. Então, nós derrubamos o visto. Tá joia. Obrigado, vereador. Só pegando um gancho na sua fala, que eu também concordo com você em cima do projeto, que eu também acho que o projeto é de prerrogativa do chefe do Executivo, entendeu? Eu também entendo que é um cargo político-administrativo, cargo de confiança do prefeito. E vale ressaltar que esse ano nós aprovamos por unanimidade nessa casa 2 projetos. O projeto de resolução 6 de 2025, que trata do Procurador-Geral dessa casa, foi votado sem requisitos e foi votado por unanimidade. Também aprovamos o projeto 1742 de 2025, projeto de lei que fala do Procurador Legislativo. Também no mesmo sentido, vereador Alex. Aprovado por unanimidade esses 2 projetos sem requisitos. Então, era só para pegar um gancho na sua fala e deixar registrado também esses 2 projetos que foram aprovados por unanimidade. No mais, uma boa noite a todos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo, vereador Dixon Freitas dos Santos. Boa noite a todos. Gostaria de estar cumprimentando a mesa, presidente Alexandre, vice-sargento Assis, meus colegas vereadores. Em nome da Ludmila, cumprimento os servidores da casa, pessoal que acompanha no YouTube e da Rádio FMZ. No plenário, quero cumprimentar a minha mãe, sempre presente. Noé hoje está bonitinho, deram uma camisa branca para ele. Gerson Caldas, seja bem-vindo. Anderson está aí também, bem-vindo. Vou ter como falar o nome de todo mundo. Mariana está aí, a Cris está aí também. Sejam todos bem-vindos aqui. Para estar começando, como os nobres vereadores falaram, parabenizar a atitude do vereador Sargento Assis sobre a homenagem dos doadores de sangue. Não adianta eu ficar aqui repetindo, vai ser muito clichê, né, vereador? Todo mundo sabe, é importante, né, vereador, e hoje, da causa de doadores de sangue. Então, é uma atitude muito louvável e que continue, que a gente acaba divulgando para estar abrangindo mais gente. Quero parabenizar vocês. Ontem, eu e o presidente participamos da posse do novo diretor do IFES, o Deusélio. Quero parabenizar ele, desejar sucesso nessa caminhada. No mesmo dia, estava tendo um evento, a primeira mostra científica, que é o COF Design, estava sendo coordenado pelo professor Aldemar. Então, quero parabenizar todos que estavam envolvidos no evento. Vereador Yuri, eu quero falar que todo mundo com certeza vai assinar
É muito louvável a sua fala de fazer uma moção para o Geraldo Gobi. Todo mundo de Venda Nova, né, Valdir, conhece como ele foi na comunidade. Recentemente eu vi que ele recebeu uma homenagem da FEPOL também aqui, entendeu? Então é muito louvável, parabenizar, e tenho certeza que todos os vereadores vão assinar assim a moção. Como foi mencionado, acho, pelo vereador Alex, eu não sei se mais alguém falou, quero parabenizar o Executivo, através da secretária de Turismo, Lícia Calimã, Sidneia, Mariana, toda a equipe lá, a respeito do Natal Encantado, aquela vila natalina que foi feita ali na área de lazer. Realmente foi um sucesso sexta-feira, e vai ser um mês que vai ter muito bom para você estar levando as crianças, os familiares para estar lá, como essa vila lá, foi feito um chamamento público para essa vila natalina lá. Tem uns empreendimentos lá como artesanato, alimentação, entendeu? Então ficou muito bonito, não só a decoração de Natal, mas como uma vila que vai funcionar o mês todo. E olha como é que é as coisas, o vereador Carlinhos. Vai ser construído um ginásio ali, Gerson, um ginásio oficial na área de lazer. Mas por um motivo de atraso que deu lá no DR, lá o pessoal que tem algumas pessoas de férias, não liberou começar a obra, e a obra só vai começar em janeiro. Ou seja, vai dar para curtir o Natal todinho ali, sem atrapalhar, e a obra da quadra poliesportiva ali só vai ser começada em janeiro. Então, a Males que vem, parabéns, vereador. Porque se começa agora, não daria uma vila legal ali para uma obra de um ginásio ali. Aí, como vai ter esse ginásio oficial, vai começar a fazer agora só em janeiro. Então, dá para todo mundo aproveitar, como o vereador Fernando falou também, a gente precisa de um lugar aqui em Venda Nova para ter esse ponto de encontro, os familiares levar os parentes. É isso. Então, para finalizar, já parabenizar o projeto do vereador Carlinhos, que, como foi falado aqui pelo vereador Alex, a prefeitura já começou também a fazer a remoção desses cabeamentos. Não adianta nem a gente falar que a poluição visual que e tem que cobrar dessas empresas. Foi muito bacana o projeto que foi feito pelo vereador. E também quero parabenizar a primeira votação do projeto meu que eu fiz para o tratamento de pessoas em tratamento de câncer e hemodiálise. A gente sabe que já é um sofrimento a pessoa ter que fazer um tratamento de câncer e durante a hemodiálise. Então, um pouco de conforto é ela ter um pouco de prioridade, ô Anderson, porque quando ela enfrenta filas, algumas coisas, ter essa preferencial. Claro, não vai aliviar o que a pessoa está fazendo durante um tratamento, mas ela ter prioridades como os gestantes têm, como os idosos têm, durante umas filas, nas agências bancárias, nos órgãos públicos e alguns outros similares da prefeitura, entendeu? Onde for esses serviços similares da prefeitura que tem essas filas preferenciais, a gente vai acabar inserindo o seu executivo sancionar mesmo, acredito que sim, inserir para que essas pessoas que estejam nesse tratamento tenham a prioridade também, que a gente sabe que o momento durante o tratamento, quem tem familiar que já passou aí, sabe que é uma situação muito desconfortável. Então, não vai melhorar a saúde da pessoa de imediato ali, mas ela tem uma prioridade de estar resolvendo as coisas dela e evitando essas filas. Então, quero agradecer a votação dos novos vereadores e acredito que semana que vem, a segunda, a gente vai continuar com o mesmo voto. Só tenho a agradecer. Para encerrar, antes de encerrar, eu quero parabenizar de novo os doadores de sangue presentes aqui, tá? Vai ser muito justo a homenagem, o certificado que vocês vão estar recebendo aí da mão do nosso vereador Assis, e que vocês continuem disseminando isso, que todo mundo sabe que vocês estão salvando vidas diretamente. Então, parabéns mais uma vez, tenham uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Passo a presidência para fazer uso da palavra. Assumo a presidência. Com a palavra, o vereador Alexandre Filete. Uma boa noite novamente a todos que nos acompanham. No início da sessão eu disse que, por questões técnicas, né, as pessoas não estariam acompanhando pelo Instagram, nem o YouTube, mas parece que normalizou aí. Então, uma boa noite a todas aquelas pessoas que nos acompanham por esses veículos de comunicação. Logicamente, parabenizar mais uma vez, né, o Assis por lembrar e trazer vocês aqui hoje. Vocês puderam perceber duas situações, né, como funcionam algumas tramitações dentro dessa Casa Legislativa. Talvez seja a primeira vez que talvez algum de vocês estiveram presente. E, logicamente, não é só isso, né? Tem todo um aparato. E, logicamente, um momento de homenagem a todos vocês. Eu já disse também que vocês não somente doam sangue, vocês doam vida. E somente quem está em dificuldade que sabe da importância, né, de vocês ser doador. Eu quero dizer que eu não sou doador, não porque eu não queira,
né? Na época que nós éramos crianças, Fernando, eu lembro que não sou de ontem, né? A molecada muitas das vezes não sabe da origem, muitas vezes é própria água e tal. Eu tive o vírus da hepatite, e era muito comum a gente ter isso na roça. Eu lembro que eu tomei tanto chá de picão, Yuri, que até hoje não posso nem ver chá na minha frente. Era o que tinha na época, né, para curar a hepatite. Pensa, olha a evolução que nós temos, mas na época era o que nós tínhamos, né? E pior que eu acho que melhorou, porque eu estou aqui até hoje. Mas nesse contexto, né, muitas das pessoas hoje, nós sabemos do crescimento populacional, nós sabemos também da grande dificuldade que muitas vezes as pessoas encontram, né, para poder conseguir. E isso é muito salutar o que vocês fazem, né? A gente sabe que, e eu sei, vocês não medem esforçam quando as pessoas precisam. Então nada mais justo do que vocês receberem uma singela homenagem, mas é de coração, né, que vocês guardem isso com vocês, que vocês levam na memória, porque isso que vocês fazem, tanto outras pessoas, né, a gente está direcionando a vocês aqui presentes, mas nós sabemos que tem um número muito grande de pessoas que fazem esse trabalho. E na pessoa da Cidinha está ali quietinha, moitadinha. Cidinha, sabe o carinho que eu tenho por você, e conversando com o Assis, né, eu acho que há pouco tempo atrás você acabou formando, se não estiver correto, depois vocês podem me corrigir, né, formando esse grupo, né, de doadores, esse intercâmbio que existe entre Venda Nova e tantos municípios, que hoje dá sequência através da nossa funcionária pública, né, esposa do funcionário da Câmara Municipal. Acho que ela que faz hoje esse contexto aí, né, de direcionamento aí. Então fica aí o nosso agradecimento. No final, o Assis vai fazer a fala e a gente vai fazer a entrega desse certificado, que é uma homenagem a vocês. Bom, já foi dito por 2 colegas vereadores a questão da retirada de fios, isso tenho acompanhado pelo grupo, né, o GGM, é um grupo de pessoas integrantes do nosso município de Venda Nova, pelo qual eu participo como presidente da Câmara, e a gente vem acompanhando aí as evoluções e também as reuniões que direcionou isso. Temos um problema sério aqui em Venda Nova desse escabeamento, está se tornando até perigoso, né? Muitas vezes passa um caminhão, quebra, às vezes caminhão com excesso de altura, às vezes fio com excesso, não excesso, né? Com fio colocado de forma errada, e às vezes pode causar aí um prejuízo e até risco de vidas, né? Principalmente quem transita aí de motocicleta. Então está sendo feito isso, foi feito um projeto piloto aí na Rua das Palmeiras, se eu não me engano, que está sendo feito, está retirado muito cabeamento. Fardim, pelo qual faz parte do Corpo de Bombeiros, quero agradecer a sua presença e a sua dedicação à frente dessa batalha, porque nós sabemos que temos algumas empresas que têm dificuldade e temos uma empresa que tem um grande número de cabos no nosso município que está com problema de mão de obras. Então a gente vai tentar resolver aí de uma melhor forma possível para que isso seja resolvido. Quero também deixar meus pesares aqui, família do Geraldo Gobi. Tenho lá o irmão dele, o Paulo, amicíssimo meu, né, as pessoas boníssimas que participam do nosso município de Venda Nova. Então fica aí as nossas singelas homenagens, né, também pelo Paulo, pelo serviço prestado no nosso município. E, logicamente, vai ser encaminhado aí o ofício de pesar para a família, a pedido do vereador Yuri. Gostaria de frisar aqui, a pedido do secretário de Esporte, Kika, nós teremos aí mês de dezembro, não me recordo agora a data, acho que é 4 e 8, alguma coisa assim, os finais dos campeonatos de bocha. Muito salutar, isso já vem de longas datas no nosso município, mas quero pedir encarecidamente, né, as pessoas que participam, principalmente que vão estar nesse dia, na disputa, né, uma disputa no termo da palavra, né, entre aspas, né, muito salutar isso, mas que tenham realmente uma convivência harmônica, porque eu já tive momentos de participação dentro de finais desse concurso que era um horror, né, as pessoas não se respeitavam, né, coisas muito difíceis, às vezes a gente está ali com crianças e eram situações muito chato. Então que fique aí o nosso recado, que as pessoas participam, né, que seja o vencedor, seja o melhor competidor, mas que haja, né, essa harmonia e essa dedicação entre as pessoas
no sentido de respeito. Eu quero usar uma palavra aqui do vereador Fernando, quando ele disse que as coisas mudam, né? E às vezes nós precisamos modernizar, nós precisamos alterar, e foi dito aqui também num evento, e provavelmente alguns de vocês participaram, né, dessa questão de Natal. Nós estamos entrando no mês de dezembro, onde comemoramos aí dia 25, e foi feito esse evento na pracinha, aqui na área de lazer, conhecida como área de lazer, que ficou conhecida. Mas eu não consigo enxergar aquilo ali como uma praça, por isso que eu associei a sua fala, Fernando, na modernidade, porque nessas idas e vindas nossas como vereador, a gente observa em outros municípios pracinhas realmente modernas, onde você tem a cara de uma praça pública. Eu entro naquele ambiente, eu não consigo ver isso, parece que é um ambiente isolado, um ambiente obscuro. Nós precisaríamos fazer essa reforma. Gostaria de deixar aqui o recado: o executivo tem condição de sobra para fazer um ambiente realmente participativo, onde as pessoas possam se sentir à vontade, seguras, né, em um ambiente, né, salutar aí para a participação das famílias. Então, deixo aí um recado para o executivo, para que a gente possa fazer isso também. E outros assuntos aqui eu vou deixar para a próxima terça-feira, senão eu vou me alongar demais e a gente já está em um horário avançado. Eu comento terça-feira que vem. Uma boa noite a todos. Volto lá para o meu posto para a gente fazer o encerramento. Devolvo a presidência. Passo a palavra, então, para o vereador João Batista de Assis, para que possa fazer uso da tribuna. Boa noite. Gostaria de cumprimentar os internautas e os rádios ouvintes, na pessoa da Andréia, do Antony. Gostaria de cumprimentar a mesa, na pessoa do presidente Alessandro, na pessoa do secretário Dixon, os meus amigos e colegas vereadores presentes. Hoje eu gostaria de cumprimentá-los na pessoa do Fernando, que foi o aniversariante da semana. Gostaria também de cumprimentar os funcionários dessa casa, hoje na pessoa do Sr. Joaquim, que está completando aniversário, e já tem aí décadas que ele contribui com o trabalho aqui na Câmara. Gostaria de cumprimentar o público presente, os nossos doadores, ao grupo Doando Amor, na pessoa da Renata. Eu gostaria de cumprimentar todos os do grupo Doando Amor. Na pessoa da Regiane Zucoloto, eu gostaria de cumprimentar todos os membros do grupo Salvando Vida. E na pessoa da Cidinha, que lá no início, né, ela e a família tiveram uma história bonita, que não foi diferente da minha, onde nasceu esse projeto que só cresceu. Quando a gente fala do dia 25 de novembro, além da doação de sangue, a gente tem um momento especial, que é o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher. E eu já falei aqui outras vezes e volto a mencionar, né, senhor presidente, esta casa, ela está lutando para que no próximo ano nós temos aí atividades voltadas às mulheres vítimas de violência doméstica. É uma ação conjunta dessa casa que está em andamento. Tivemos reunião já com o juiz, com o SENAC, e essa semana ainda a gente vai ter reunião com o comandante da Polícia Militar, já está alinhado. Gostaria de reforçar o manifesto do vereador Yuri, quando ele fala da questão do racismo que ocorreu nas proximidades do IFES. Sugiro, senhor presidente, a manifestação de um repúdio por essa atitude. Haja visto que a gente acaba de sair de uma semana da consciência negra, onde tivemos várias ações. Eu estou convidado a participar de uma outra ação lá no IFES, que envolve aí os negros, e de repente a gente é surpreendido com uma fala dessa aí, uma situação dessa aí, uma postagem. Então, eu gostaria de pedir respeitosamente aos colegas que a gente participasse dessa nota de repúdio. Aproveitando, no próximo dia 29, sábado, às 9 horas, aqui em frente à Igreja Católica, né, Renata, nós teremos a caminhada. Essa caminhada ela vai ter um trajeto aí de cerca de 4 quilômetros aqui
perímetro urbano de Venda Nova. Teremos momentos e locais para hidratação, entre outros. Isso é um movimento do Doando Amor e também uma parceria com a Prefeitura Municipal. E os nossos doadores. E quando a gente fala em doador, a gente está falando de quê? Doador sai de madrugada, né, seu Valdir? Sábado, domingo, dia de folga, quando é solicitado. Para salvar a vida, às vezes, de uma pessoa que ele nunca viu, que ele não conhece. Alex, é muito fácil o Sargento Assis levantar 3 horas da manhã para fazer algo pelo filho dele, pelo um familiar. Agora, quando a gente fala de fazer algo por alguém que a gente não conhece, a gente tem que tirar o chapéu. A gente tem que respeitar. E às vezes esse carinho, esse desejo, ele nasce de maneira diferente, né, Gelson? No quartel ele nasce pela folga. Se eu doar sangue 30 dias no mês, eu tenho 30 dias de folgas. E depois aquilo ali se transforma num amor, que só vai crescendo. E a gente passa 30 anos ou mais das nossas vidas realizando esse gesto de humanidade. E sangue não tem cor. Quando você recebe um sangue lá, pode ser do negão, pode ser do italiano, pode ser do alemão, pode ser de uma mulher, de um homem, de uma pessoa mais idosa, de um jovem, e esse vai estar ali para salvar vidas. A gente está vendo algumas imagens ali de centenas de doadores que contribuem, que salvam a vida do nosso município. Então, hoje, no dia 25 de novembro, esta Casa Legislativa, ela homenageia todos os doadores de sangue, reconhecendo a generosidade e a importância do seu gesto para a saúde pública e para milhares de vidas. Esses voluntários representam um verdadeiro altruísmo, dedicando tempo para ajudar pessoas em situações de fragilidade. Cada doação simboliza a responsabilidade social, o compromisso com a vida, indo além do impacto biológico. A data também reforça a necessidade de manter a prática e continuar as doações, essencial para suprir os estoques hospitalares. Assim, celebra-se não apenas o ato de doar sangue, mas o espírito solidário que inspira e prova a grandeza humana. Então, receba dessa casa os doadores presentes, o nosso reconhecimento, o reconhecimento de todos os vereadores. Não é uma ação do Sargento Assis, é uma ação dessa Casa Legislativa, e vocês estão recebendo apenas o mínimo do que vocês merecem. A gente vai fazer a entrega do certificado, para não protelar muito. Quando a gente chamar o nome, vou pedir ao vereador Yuri que receba ali os doadores. Venha, receba o seu, venha do lado do púlpito aqui, né? E faz a foto. Pode ser? Combinado? Só começando, Renata Cristina Batista Negri. Aqui vai ser feito dessa forma, né? A gente vai chamar individual, cada um vem, o Axel vai fazer um registro e no final convidar todos vocês para virem no plenário e a gente faz uma foto geral, tá bom? Gente, quem depois precisar do envelope, só procurar o Marcelo na saída, ele vai estar com os envelopes ali, hein? Marcelo está de pé aí, quem não conhece. Cristiana Santos. Assis, se você quiser vir à frente, talvez ficar melhor para a foto, ou você prefere aí mesmo? Pode ser aí? Essa é minha conterrânea, ó. Rapaz, tem até um vizinho meu aí, o Luiz. Cadê o Luiz? Tá aí ainda? Olha lá. Lucinéia Maria da Silva. Fogo Néia, falaram aqui, hein? Só pararam para mim. Lucinéia. Quem que é o mais antigo doador aí? Nada. Arildo Santos.
Outro conterrâneo, ó. Bacana. Rapaz, vocês têm uma sorte de ser doador de sangue, vocês não tomaram chá igual eu. Noel Zeferino. Noel apareceu hoje porque a Rogéria deixou, errado. Senão não vinha não. É, Noel, desse jeito. Jerusa Bermude Juliana. O Assis está convidando todos vocês para depois do Tangará, tá tudo por conta dele. Evaldo Zambon de Lima. Gelson Caldas, sem folga hoje, hein? A folga em casa? Robson Zardo Klein. Seu filho do Zé Perim. Fala com ele, Zé Perim. É, Robson, desse jeito. Aline Moreira Vaz de Vargas. Lucinéia Nunes de Lima. Lucinéia, longas datas, né, Lucinéia? Evaldo Leôncio Ponciano de Lima. Se entrega a carta, entrega a vida também, né? É isso aí. Maria Neura Pajo. Zelinda Pianzola de Aguiar. Matheus Araújo. Gilson Tomás da Silva. Com a perna meio ruim, Gilson. Ah, tá bom. Bruna Coutinho da Silva. Sara Nascimento. Isso que eu conheço, Agnaldo Cassandro. Aleandro da Costa Silva. Enquanto o Aleandro vem chegando, gente, o grupo Doador de Amor hoje possui 188 membros.
Cláudio Adão de Ávila. O Cláudio já é do grupo Salvando Vidas, 270 membros. Cleone da Silva. Ambos os grupos são 458 membros e a gente precisa de mais gente. Daqui a gente ouve o barulho da ambulância passando lá na rua, né? Talvez, quem Deus queira que não, mas quem sabe talvez alguém precisa lá, né? Eliete Medeiros Maranguanha. Gabriela Aparecida Batista. Então você que às vezes quer ser doador, seja bem-vindo ao grupo, né? Para quem queira doar sangue, tem um procedimento, procurar alguém do grupo aí para poder... Tem, né? Geórgia Santo Cristo. A Geórgia, o pai dela foi meu colega de trabalho, né, Geórgia? Lá em Alegre. Ó, agora estamos juntos aqui. Elza Carla Zavarizi. Não. Zavarez. Ah. Lisanda Maranganha. Tô aprendendo. Você viu que gaguejeira que é medo. Maranguanha. Ah. Lúcia da Silva Rodrigues Hilário. As fotos depois a gente passa para os grupos de doadores, né, Carlinhos? Para que todo mundo tenha acesso, tá bom? Podem ficar tranquilos. Luiz Pesca. Esse aí é meu vizinho. Rapaz, eu acho que o Luiz doou sangue até para o Matusalém já. Nada. Marcélio Cassandre. Maciel Anacleto Arthur. Eu pergunto, será que seria possível computar o quanto de vidas essas pessoas que estão aqui hoje já salvaram? Mariana English Bezerra. Deu um nó na minha língua, mas tá. Renata Uliana. Essa até o ano passado era minha diretora, hein? Agora é minha colega de doação, né? Maria Aparecida Silva. Aparecer nem que falar da Cida, hein? Essa daí eu vou te pedir a honra de tirar uma foto junto aí, Assis. Te pedir a honra de tirar uma foto junto aí. Diz ela que eu pareço com o irmão dela. Cida deu aula pra mim, vem da Nova inteira.
Sandra Marcolino de Abreu Viçosi. Dá um abraço pro Loló, Sandra. Dessa forma, a gente cumpre a missão nesse dia 25, deixando os nossos sinceros agradecimentos às pessoas que estiveram aqui. Algum dos doadores não recebeu? Sim, você eu vou entregar agora. Muito obrigado, gente. Fico muito honrado. Assis, muito obrigado aí. Peço às pessoas, para que a gente acabou estendendo um pouquinho, mas é justo, né? Uma homenagem justa a todos vocês, os doadores, assim como todos os membros da nossa sociedade que desenvolvem algum trabalho, seja em instituto, em associação, organização. Nós sabemos da importância, volto a frisar isso, né? O que vocês fazem não tem preço, principalmente aquela pessoa que está precisando tanto. E neste momento vocês podem ter certeza que tem alguém precisando de alguma transfusão, né? Talvez vocês não estão sendo conectados, mas a gente sabe que algumas pessoas precisam disso. Então fica aí, mais uma vez, um agradecimento a vocês, né, dito por esta Câmara Municipal, essa Casa de Leis, entre nós 9 vereadores, logicamente, né, com a abertura que foi dada, né, pelo colega Sargento Assis. E voltem sempre quando vocês quiserem e precisarem. A gente está aqui para poder apoiar naquilo que é possível, naquilo que é permitido. Tá, o Noel está dizendo aqui, para quem não ouviu, para quem queira ser doador de sangue, né, procurar o posto de saúde da unidade de saúde do seu bairro. Então, dê o nome lá, eu acho que é isso mesmo que acontece, e aí é direcionado e isso é encaminhado, tá bom? Só para quem está nos ouvindo aí, então fica aí a dica. Gostaria também eu acabei me esquecendo de fazer na tribuna, mas é um convite também está sendo aberta, né, inscrição para pós-graduação em Inteligência Artificial no Polo AB, daqui de Venda Nova. O Polo AB funciona aqui no 3º andar deste prédio da Prefeitura Municipal. São 40 vagas Inteligência Artificial, pós-graduação. Período de inscrição de 19/11 a 19/12. Início previsto, né, para pós-graduação já em fevereiro de 2026. Então, maiores informações também pode vir aqui à Câmara ou procurar o próprio Polo aí, se alguém tiver interesse. Gostaria e não poderia deixar também de desejar um feliz aniversário a uma pessoa que nos ajuda muito aqui nessa Câmara Municipal, Joaquim Lourenção, está sempre atenado, né, nas partes aí, né, das tecnologias, né, de transmissão. Joaquim, receba o nosso abraço. Nós também tivemos um colega vereador que aniversariou domingo, né, Fernando Altué. Nós já cantamos parabéns para eles, mas fica aqui o nosso agradecimento, Fernando, pela parceria, dedicação que você sempre teve no nosso município de Venda Nova. Nosso muito obrigado. Sendo assim, não havendo nada mais a ser tratado, agradeço a presença dos senhores vereadores do Distrito Público e declaro encerrada a sessão às 21h05. Muito obrigado a todos vocês. Só convido a todos para que fizéssemos o registro aqui em frente ao plenário. Todos vocês. Muito obrigado, uma boa noite a todos.